Sabe por que as coisas ainda não deram certo como deveria na sua vida? Porque sua autoimagem está distorcida. Você olha para você de uma maneira embaçada e você não consegue ver verdadeiramente quem é você. Você não consegue identificar a sua verdadeira imagem, a sua verdadeira identidade quando você olha para si mesmo. Você só encontra crises, dores, sofrimentos e várias características que outras pessoas colocaram em você. Mas nada disso é o que você é de verdade. É aquilo que você realmente nasceu para ser. Para você conseguir evoluir, crescer e prosperar na sua vida, é necessário que você descubra a sua identidade. E para isso, você precisa trilhar várias etapas. Existem várias etapas para que você consiga acessar o todo dessa informação. A primeira fase, a primeira etapa, na nossa vida tem um processo. E assim como todas as outras coisas que foram criadas e que existem, tem um processo, para você acessar a sua identidade também é necessário ter um processo. Existem 7 etapas e que é necessário você vencer, é necessário você avançar, romper essas 7 etapas para você poder acessar de verdade a sua identidade e clarificar o seu propósito. Mas o que eu gostaria de falar aqui é a respeito da terceira etapa, da terceira fase, a terceira camada. A primeira é a respeito do que Deus diz sobre você, a segunda é o que você se vê, é o que você vê em você, que é a autoimagem, e a terceira é a respeito de tomada de decisão. Se você ouviu aquilo que Deus pensa sobre você, você percebeu que não se encaixa com aquilo que você vê em você, então é necessário tomar uma atitude, tomar uma decisão. E essa terceira fase, essa terceira etapa, ela pode ser identificada como um autoconhecimento. É quando você percebe que precisa da transformação, que as coisas não estão como deveriam estar, e aí você toma uma decisão. Você começa a conhecer dentro de você, começa a se conhecer, conhecer a você mesmo. É dentro de você onde Jesus decidiu fazer morada. E uma das formas mais indicadas e mais claras da gente fazer isso é você começar a tomar decisões, é você começar a seguir o curso do rio. Muitas vezes Deus colocou algo no seu coração, colocou um desejo no seu coração e você tem medo. Você tem medo de falar, tem medo de agir, tem medo de fazer, tem medo de ir. E isso me lembra uma história muito interessante na Bíblia, que é a história de Abraão. Abraão vivia numa terra onde era um dos lugares mais prósperos daquela época. Era um lugar muito próspero. E era um lugar onde a família dele morava. E também era um lugar onde havia muitos tipos de misticismo, de crenças e várias outras coisas. E o que Deus fez com Abraão? Abraão, sai daí, sai desse lugar, vai para um lugar onde eu vou te mostrar, e nessa trajetória, nesse lugar, nesse caminho, eu vou fazer você se conhecer, eu vou fazer você ter o autoconhecimento. Então você precisa se mover, se movimentar. Você precisa sair desse ciclo de coisas que você faz diariamente, que você pensa diariamente, sempre pensando a mesma coisa, sempre fazendo a mesma coisa. E fazer como Abraão, sair daquele ciclo que deixava ele confortável, daquele meio que era o que ele se sentia protegido e confortável, e ir para uma coisa que tira ele desse comodismo, dessa situação de comodidade. Ele precisava ir para um desafio, para ele começar a conhecer quem ele era de verdade. Ah, Adriana, eu não estou entendendo o que você está falando. Você não está entendendo porque você está totalmente distante do seu propósito, você está totalmente desalinhado, você não consegue nem identificar algo que é a respeito de você mesmo. A história de Abraão é um exemplo muito claro do que é isso, do que é essa terceira camada, do que é esse autoconhecimento. Foi necessário Abraão sair do meio, do ambiente em que ele se sentia confortável, para ele poder encarar os desafios e ele poder conhecer a si mesmo, ele saber até que nível, qual a capacidade dele, até onde ele conseguia superar. E ele foi, ele venceu, se tornou um homem muito poderoso. Por quê? Porque ele saiu dali e ele foi. Nós precisamos de desafios. Você não pode ficar para sempre nessa vida da mesmice, nas mesmas coisas. Você precisa conhecer aquilo que Deus tem ao seu respeito. Ah, você está falando de Deus, é sobre religião. Não, não é sobre religião não, irmão. É sobre o reino. É a respeito do reino, não é a respeito de religião. Porque eu quero que você entenda, chamados para compor um reino. É a respeito do reino.
é a respeito de algo acima, além disso que você acha que é a respeito. Então, comece a abrir os seus ouvidos e a ouvir aquilo que tem sido falado a respeito de você, a respeito do reino e o que você precisa fazer. Faça como Abraão, sai dessa situação, desse momento, dessa situação de comodismo. Para de pensar que você é essa pessoa que você não é e vai. E começa a se conhecer, e começa a procurar respostas, e começa a buscar no Criador aquilo que Ele fala ao seu respeito. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito você. Se você sair dessa zona de conforto, dessa zona de proteção que você criou, e você avançar na direção do conhecimento de Deus, do conhecimento daquilo que Deus... O reino de Deus é isso, é algo totalmente novo, desafiador. É aquilo que Deus falou para Abraão, sai dessa terra, desse lugar, sai dessa situação de comodismo e vai. Porque você não é isso, você é aquilo que eu vou te mostrar no caminho. É o caminho, é quando você decide ir, seguir esse propósito nessa trajetória, você vai descobrir quem você é, você vai descobrir o seu propósito, vai descobrir para que você nasceu, por que você ainda existe, vai descobrir as coisas poderosas que Deus pode fazer através da sua vida. Você só precisa tomar uma decisão. Tomar uma atitude, não viver de situações, não viver conforme o ambiente, mas aprender a governar as emoções, aprender a governar as suas decisões, não deixar que outras pessoas governem por você a sua própria vida. Comece a governar a sua vida.